Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nessa terça-feira, hoje dia 27 de outubro de 2020, nessa 30ª semana do tempo comum. Viva de Coriezo, percor Maria. O evangelho de hoje, ele fala sobre a semente aqui de mostarda que é plantada, uma das menores sementes que é plantada no terreno, depois ela cresce, fica uma árvore grande onde as aves do céu fazem os seus ninhos aqui, e isso é comparado como o reino dos céus. Assim também, inspirado hoje na primeira leitura, onde fala sobre o matrimônio, né? A leitura fala sobre amar a sua esposa, né? Versículo 28, assim que o marido deve amar a sua esposa como seu próprio corpo, né? Eles serão então aí uma só carne. Versículo 31, hoje da primeira leitura de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Hoje então é um dia muito propício de nós falarmos sobre o matrimônio e falar sobre aquilo que não é matrimônio. Inspirado hoje na primeira leitura, eu gostaria de trazer aqui, algumas explicações sobre essa polêmica, que está aí hoje na igreja, a partir aí do documentário, o filme que saiu em Roma do nosso Papa Francisco, as declarações que o Francisco fez sobre a união homossexual, do mesmo sexo, a união do mesmo sexo, de pessoas do mesmo sexo. E aí então tá essa confusão toda aí, as pessoas pegam as falas do Papa e jogam elas segundo as suas ideologias particulares, e isso é um perigo muito grande para a interpretação certa da coisa. Primeiramente, eu fui atrás aqui e achei um documento de 2003 do nosso querido Papa Bento XVI. Ele não era Papa ainda, ele era Josef Ratzinger, o nosso cardeal, que é aí um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, considerações sobre o projeto de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Primeiramente, eu estou aqui exercendo a minha liberdade de eu acreditar naquilo que eu quero. E eu estou aqui neste mundo para agradar a Deus através da igreja. Eu não estou aqui para agradar você que escuta o Teose, eu não estou aqui para agradar a sociedade, eu não ganho nada, eu não estou aqui por causa de dinheiro, eu não estou aqui ganhando nada, não tenho nenhuma ideologia, não sigo nenhum partido, não levanto nenhuma bandeira, levanto a bandeira de Deus, a bandeira de Jesus Cristo, a bandeira da Igreja Católica, que me convenceu, e por isso que eu sigo o que a igreja pensa, não o que eu acho, o que deve ser, o que não deve, segundo o que eu achei, o que eu estudei. Eu sigo o que a igreja pede, eu sigo o que a igreja me fala. Então eu gostaria, nesse dia aqui hoje, você que quer ser esclarecido pela verdade, eu selecionei alguns pontos de reflexão sobre esse documento da doutrina aqui da fé, a respeito dessas uniões entre pessoas homossexuais. Primeiramente, o documento ele vai dizer aqui, no tópico número 5, em relação ao fenômeno das uniões homossexuais, existem de fato as autoridades civis assumem diversas atitudes, por vezes limitam-se a tolerar o fenômeno, outras vezes promovem o reconhecimento legal dessas uniões, Hoje todo mundo está achando que está certo, Hoje a lei, tem que unir, tem que ter lei, com o pretexto de evitar relativamente certos direitos, a discriminação de quem convive com uma pessoa do mesmo sexo. Em alguns casos, chegam mesmo a favorecer a equivalência legal das uniões homossexuais com o matrimônio propriamente dito, sem excluir o reconhecimento da capacidade jurídica de vir a adotar aí os seus filhos. Em presença do reconhecimento legal de uniões homossexuais ou da equiparação legal das mesmas ao matrimônio, porque isso está acontecendo, equiparar
uma união homossexual, de fato, ao matrimônio católico, com excesso aos direitos próprios deste último. É um dever opor-se-lhe de modo claro e incisivo. É um dever meu opor-se a isso. Há que obter-se de qualquer forma de cooperação formal na promulgação ou aplicação das leis tão gravemente injustas. E, na medida do possível, abster-se também da cooperação material no plano da aplicação. Nessa matéria, cada qual pode reivindicar o direito e a objeção da consciência. É um dever meu opor a isso, diz aqui o documento da igreja. É um dever, eu tenho que me opor a isso, à união, essa união homossexual. Na ordem relativa à reta razão, né? A função da lei civil, e aí agora vai para as pessoas aí magistradas, para as pessoas que trabalham com a lei civil, né? Que estão reivindicando aí todos os direitos, né? A função da lei civil é certamente mais limitada do que a lei moral. A lei civil, todavia, não pode entrar em contradição com a reta razão, sob pena de perder a força de obrigar a consciência. A lei civil, ela não pode entrar em contradição, primeiramente, a lei da razão, né? E não pode obrigar aqui a consciência, a minha lei, a lei da consciência. Qualquer lei feita pelos homens tem razão de lei na medida que estiver em conformidade com a lei moral natural. Tem muitas leis aí complicadas, né? Reconhecida pela reta razão e, sobretudo, na medida que respeitar os direitos inalienáveis de toda a pessoa. As legislações que favorecem as uniões homossexuais são contrárias à reta razão. São contrárias à reta razão, aquilo que nós acreditamos, aquilo que é a fé. Porque dão à união entre duas pessoas do mesmo sexo garantias jurídicas análogas às das instituições matrimoniais. Considerando os valores em causa, o Estado não pode legalizar tais uniões sem faltar ao seu dever de promover e tutelar uma instituição essencial ao bem comum, como é o do matrimônio. Está errado. Está errado, segundo a lei da razão e segundo a lei moral. Mas hoje vale tudo, né? Hoje vale tudo. Hoje a igreja tem que abrir. Hoje aqui é para modernidade. A igreja está atrasada. Como que eu vou então abrir mão segundo uma lei natural, segundo uma lei moral e segundo uma lei da razão? Eu vou ser então agora irracional? Eu vou aceitar uma coisa que na minha consciência eu não consigo, não entra na minha razão, não entra na minha fé, não entra na minha moral. Eu não preciso aceitar isso, mesmo que as leis sejam leis caducas, leis que não entram aqui na minha fé, na minha consciência. As uniões homossexuais são contrárias à reta razão, porque dão entre duas pessoas do mesmo sexo garantias jurídicas análogas à da instituição matrimonial. Está errado. E continua ainda o documento. A legalização das uniões homossexuais acabaria, portanto, por ofuscar a percepção de alguns valores morais fundamentais e desvalorizar a instituição matrimonial, que é a célula da sociedade. E diz ainda aqui mais o nosso documento, né? Porque as cópias matrimoniais têm a função de garantir a ordem das gerações e, portanto, são de relevante interesse público. O direito civil oferece-lhe um reconhecimento institucional. As uniões homossexuais, em vez, não existem uma específica atenção por parte do ordenamento jurídico, porque não desempenham uma função de ordem ao bem comum. Não desempenham a função de ordem de bem comum como o matrimônio. Como então legitimar ou como então fazer uma lei aonde que não desempenham uma realidade comum ou uma ordem ao bem comum? Não é verdadeira argumentação segundo a qual o reconhecimento legal das uniões homossexuais torna-se necessário para evitar que os conviventes homossexuais vivem a perder, pelo simples fato de conviverem, o afetivo reconhecimento dos direitos comuns que gozam enquanto pessoas e enquanto cidadãos.
Na realidade, eles podem sempre recorrer, como todos os cidadãos, a partir de sua autonomia privada, ao direito comum para tutelar situações jurídicas de interesse recíproco. Você pode muito bem procurar o seu direito como cidadão. Não precisa fazer uma lei para assegurar isso. Constitui, porém, uma grave injustiça sacrificar o bem comum e o reto direito da família a pretexto de bens que podem e devem ser garantidos por vias não nocivas à generalidade do corpo social. Conclusão: a Igreja ensina que as pessoas homossexuais não podem levar de modo nenhum à aprovação de comportamento homossexual ao reconhecimento geral das uniões homossexuais. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador. Se ama o pecador, mas não se ama o pecado. O respeito que nós temos que ter por todos os homossexuais, todas as pessoas que sofrem essas tendências homossexuais, ou de alguma forma temos que respeitar, temos que estar ao lado, garantir toda assistência espiritual, psicológica e tudo mais, mas não fazer isso então aqui e eu tampar os meus olhos para o pecado. O bem comum exige que as leis reconheçam, favoreçam e projetam a união matrimonial como base da família, célula primária da sociedade. Eu tenho o direito de acreditar que a família é o pai, é a mãe e os filhos. Legalmente, essa união homossexual, equipará-la ao matrimônio é cair num erro muito grande. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio significaria não só aprovar um comportamento errado, com a consequência de convertê-lo no modelo para a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que fazem parte do patrimônio comum da humanidade. A Igreja não pode abdicar de defender tais valores para o bem dos homens, das mulheres e de toda a sociedade. É um dever. Você que ama Jesus, você que quer agradar ao Senhor, você sabe que essa vida passa, que o bem eterno não é essa vida. Nós temos que opor a essas coisas que estão acontecendo. Essa é a doutrina da Igreja. Tudo que é falado fora é mera opinião para agradar o mundo, agradar a sociedade e agradar as pessoas. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para agradar a Deus, porque minha vida passa. Daqui a pouco acaba tudo. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e do Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.